Vamos resolver o problema 1.6 do Alexander Sadiku. A carga que entra em um determinado elemento é mostrada na figura abaixo. Ele pergunta para a gente determinar a corrente elétrica para cada um desses tempos. T igual a 1 milissegundo, T igual a 6 mili e T igual a 10 milissegundos. Bom, se ele está pedindo para a gente determinar a corrente, nós vamos partir da definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? O que é corrente elétrica? Nós sabemos a definição que corrente elétrica ela pode ser escrita como a variação da carga no tempo. Tá? Essa é a definição. E o exercício ele fornece para a gente o quê? Um gráfico da carga em função do tempo. Então, se eu souber a carga, qual a expressão descreve a carga nesse intervalo aqui, basta eu derivar em relação ao tempo, calcular para o tempo desejado, e eu sei qual que é a nossa corrente elétrica. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos encontrar qual expressão descreve este comportamento da carga, que eu vou chamar de carga 1, qual expressão descreve a carga 2 e qual expressão descreve a carga 3. Então, no fim das contas, o que a gente precisa fazer isso daqui? Precisamos encontrar a equação da reta. É isso que nós vamos fazer. Bom, então eu já escrevi aqui para vocês, para encontrar as equações da reta, o Q2 é uma constante que está aqui, vale 30 milicoulomb, e a sua validade é entre 2 e 8 segundos. Por outro lado, o Q1 é essa reta que está aqui, eu indiquei esses dois pontos, onde esse ponto de baixo é o ponto 00 e este ponto é o ponto 230. Eu tomei esses dois pontos porque eu não quero ficar mostrando para vocês métodos de determinar equação da reta. Eu quero já encontrar essa equação de forma direta. Embora aqui, se a gente lembrar que uma equação da reta ela é do tipo y igual a um b mais ax, onde esse b é o intercepto. Qual que é o intercepto? Ela intercepta o eixo do y, b é o intercepto do eixo y, em 0. Então esse cara aqui é igual a 0. E o a é a inclinação. O a é o cateto oposto, que vale 30, pelo cateto adjacente, que vale 2. Então isso aqui nos vale 15 é o valor. Tá? Então Q1, direto, Q1 de t vai ser igual a 15 vezes t. Então a gente tem aqui o Q2, tudo isso milicoulomb. Temos o Q2 e o Q1, precisamos determinar o Q3. Vamos fazer o Q3 agora. Deixa eu só marcar esse aqui, o Q1 e agora o Q2. Vamos encontrar o Q3. Eu vou pegar este ponto, vamos fazer aqui em preto, este ponto e este ponto. Esse ponto aqui é o ponto 8 e 30. Então é o ponto 8 e 30. E agora vamos pegar o segundo ponto, que é o ponto 12 e 0. 12, o x vale 12, o y vale 0. Então, beleza. Agora já não dá para eu fazer direto, porque eu não sei aonde o Q3 vai interceptar o eixo do y. Eu tenho que fazer algumas técnicas para determinar isso daí. Eu vou utilizar uma ferramenta, eu vou utilizar um site que faz isso para mim. Eu vou utilizar o Wolfram Alpha. Vamos abrir o Wolfram Alpha aqui. Está aqui o Wolfram Alpha e eu vou colocar aqueles pontos iniciais. O ponto 1, 8 e 30. Então vamos abrir um parênteses, o ponto 8 e o ponto 30. E, não é e, eu vou pôr AND, o ponto 12, 0. 12, 0. Se nós dermos um Enter, então está aqui, ó. Ele colocou para mim, ó, o ponto 8, 30 e o ponto 12, 0. Foi isso que ele fez para mim. E aqui embaixo ele me dá a equação da reta. Ele me dá essa equação da reta aqui. Ele me dá que o intercepto é mais 90. É de se esperar que é mais 90. Vamos voltar aqui. Porque, olha, ele vai subir na parte positiva do eixo Y. E a sua inclinação é negativa, porque ele está decaindo, né? Conforme eu aumento o tempo, menor é a carga. Então nós vamos escrever aqui que de t é 90 menos 15 meios de t. Mas o 15 meio é 7,5. Então o Q3 de t vai ser igual a 90 menos 7,5. Então com isso a gente finaliza as três equações que descrevem essa curva que está aqui. E essa curva aqui ela é válida para quando? Ela é válida para 8 menor do que t, menor do que 12 segundos. Bom, tá aqui as nossas três equações para Q1, Q2 e Q3.
Bom, agora para calcular a corrente, basta fazer essas derivadas que estão aqui. É isso que a gente vai fazer. Vamos calcular qual vai ser o item A. Então agora a gente vai para o item A. Então, I vai ser igual a derivada em relação ao tempo da carga. Mas a carga vale quanto? Vale 15t. Isso me dá simplesmente 15. Repara que não depende do tempo. Então, se eu for lá em t igual a 1, eu vou ter uma carga de 15 ampere, tá? Independe do tempo. Vamos ver o item B. O item B, ele quer que eu calcule para t igual a 6 milissegundos. Então, eu vou pegar a minha corrente, derivada em relação ao tempo, de quem? De Q2, que vale 30 mili, tudo isso calculado em t igual a 6 milissegundos. É uma constante, derivada da constante, me dá zero. E o item C vai ser I, derivada em relação ao tempo, de toda essa expressão aqui. 90 menos 7,5. Bom, eu não vou colocar o mili, mas o meu resultado vai ser dado em mili, tá? Bom, a derivada de uma constante vai dar zero, aqui é um t, isso vai me dar menos 7,5, dado em ampere. Bom, então a gente finaliza por aqui esse problema, né? Vamos só grifar os resultados. Bom, tá aqui nossos 3 resultados para a corrente. Primeira parte, quando a gente deriva, independe do tempo, então para qualquer um desses intervalos do tempo aqui, a corrente vai ser 15 ampere. Por outro lado, esse daqui é uma constante, quando deriva a constante é zero, então aqui não tem variação da carga, a carga é constante o tempo inteiro, então a corrente ali é zero. A gente tem que ter carga líquida para poder ter uma corrente, né? E esse caso aqui, a gente muda a direção, né, do fluxo de carga. As cargas estavam fluindo de um sentido, de repente elas começam a voltar, por isso que tem esse sinal negativo aqui na corrente. E mais uma vez, não depende do tempo, né, a derivada. Quando eu derivo, fica uma constante, então a corrente ela se torna constante naquela parte do gráfico, tá bom? Então esse exercício é um exercício direto, um exercício legalzinho, a gente aplica a definição do que é corrente elétrica, e a gente pode finalizar agora realmente ele por aqui, e a gente se vê até uma próxima.